Você achou que o Respondendo aos Inscritos tinha acabado? Achou errado, otário. Tio Spook aqui na área com mais um Respondendo aos Inscritos. Dessa vez aqui com os maiores universitários do mundo espiritual. Para trazer para vocês mais um Respondendo aos Inscritos, suas dúvidas e todos os questionamentos neste canal. Solta a vinheta aí, ô obsessor. Olá, meus queridos amigos inscritos no canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente depois dessa introdução sensacional de um canal que eu admiro bastante, o Choque Cultural. Pelo amor de Deus, se vocês não viram, assistam porque eu choro de rir com esses meninos. E eu fiz uma introdução parecida aí, só pra gente tirar um sarro, eu espero que ninguém fique ofendido, hein? Sem ofendidinhos aí. É só pra gente se divertir e voltarmos com esses vídeos inacreditáveis que todo mundo adora. Tio Spook, pelo amor de Deus, me responda. E está aqui. Será que sua pergunta está aqui? Eu não sei. Mas fazia realmente muito tempo que eu não abria esses e-mails, tá? O Spook Responde, e faziam mais ou menos, acho que 40 dias, porque nós fizemos a mudança e tivemos problemas, como todo mundo já viu no vídeo, sobre a mudança frustrada que nós fizemos. Mas eu me surpreendi com algumas coisas. Fiquei chateado com alguns e-mails, porque acho que as pessoas não entenderam que o Spook Responde é para dúvidas de vídeos que foram postados no canal. E não, tio Spook, tem alguma coisa debaixo da minha cama, o senhor sabe me dizer o que que é? Tio Spook, a minha geladeira tá fazendo barulho, você acha que é o quê? É um sorvete possuído que tá ali no congelador? Todo mundo continua me mandando esse tipo de coisa e, gente, não adianta vocês me mandarem esse tipo de coisa que eu vou cancelar, vou ignorar, vou deletar essas mensagens, porque não faço análise de inscritos. O meu intuito aqui é demonstrar o mundo espiritual junto a vocês, perante os vídeos, perante o que realmente é real, o que não é real, do que a gente está vendo no dia a dia, nas pessoas, mas não aos inscritos. Imagina se eu faço análise de 320 mil pessoas. É impossível analisar isso, ok? Eu tenho milhões de coisas na minha vida para hoje, para cuidar. Eu tenho pessoas com as quais eu estou tratando, ou seja, eu faço os tratamentos. Muitas pessoas me contratam e o ritmo que está vindo é um ritmo muito acelerado e eu dou graças a Deus porque nós estamos conseguindo realmente atender todas essas pessoas. Eu não vou perder meu tempo fazendo análise de inscritos que eu vou chegar e vou falar, ok, tem isso em você, e agora? O que você quer fazer? Ah, tira. Existe um valor a ser cobrado, cara, pelo meu tempo, pelo meu conhecimento, pelo meu esforço de te ajudar. Ah, tio Spook, então melhor não quero pagar. Então não adianta, você vai ficar com essa criatura aí grudada em você. Ou, sinto muito, cara, porque aqui a gente não faz esse tipo de coisa. Eu já ajudei muitas pessoas gratuitamente e hoje eu vivo disso, então vocês têm que me respeitar. Então existem diversos fatores que eu não analiso fotos e vídeos de inscritos, mas acho que a galera ainda insiste. E comigo não tem insistência, cara. O que meu pai falava era sempre o que dá para um, dá para outro. Como eu tenho dois irmãos, né, um irmão e uma irmã, tudo que meu pai dava para um, tinha que dar para outro. É a mesma coisa. Se eu abrir mão de tratar, de cobrar para uma pessoa, eu vou ter que abrir mão de cobrar para todo mundo. É injusto eu ficar selecionando quem paga e quem não paga. Não é assim que funciona. Tá, mas de novo, vamos aqui, eu acho que tem muita pergunta aqui pra gente explorar. Infelizmente eu vou deletar sim algumas mensagens, eu vou deletar alguns comentários, porque, de novo, não adianta vir pedir coisas que não é assim que funciona. O Spook Responde novamente é só para perguntas referentes a vídeos ou algum assunto espiritual que eu acho que realmente deva ou se encaixe no critério de responder aos inscritos, ok? É importante isso. Olá, tio Spook, sou Rafael do Rio de Janeiro e queria perguntar, é necessário que para alguém alcançar o Nirvana, Kurt Cobain, né, ou iluminação ela se torne médium ou até clarividente, ou alguém sem treinamento espiritual nenhum, mas que tenha conhecimentos em um comportamento verdadeiramente digno também consegue? Muito obrigado pelos vídeos de qualidade constantes do canal e a atenção que o senhor dá às nossas dúvidas. Rafael, de novo, eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês de uma maneira extremamente resumida, tá? Porque tem algumas playlists que parece que as pessoas não têm vontade de ver.
a playlist de mediunidade, eu acho que muita gente não vê, ou quando vê, vê de uma maneira que escolhe o vídeo para ver e não vê todos, tá? Clarividência vamos lá, o que realmente é a clarividência? Eu acho que vocês não entenderam. Vocês têm a sensibilidade espiritual que algumas pessoas nascem com, ok? Essa sensibilidade espiritual faz com que vocês tenham um mínimo de percepção sobre certas situações na sua vida. Que situações? Você senta num ônibus, né, e senta de repente uma pessoa do seu lado e você começa a se sentir um pouco estranho ou um pouco mal porque aquela energia daquela pessoa pode não ser compatível com a sua. Aí você começa a ficar meio que, putz, estou incomodado, não sei o que é, você levanta e vai embora. O seu corpo ele tem mecanismos de defesa para com 1% do mundo espiritual, tá? Esse seu mecanismo de defesa, ele aguça a sua sensibilidade e faz com que você tenha essa correlação entre você, o seu corpo de energia e 1% do mundo espiritual, mais nada. Com a necessidade do ser humano em buscar informação e respostas, muitas pessoas o que fazem? Vão atrás de videntes, médiums, centros espíritas, vão buscar respostas sobre o porquê disso para com elas. E é uma resposta completamente idiota, por quê? Muitas pessoas que entraram no universo de desenvolver a mediunidade ou mesmo se transformaram em espíritas, olham para trás e falam realmente o quão idiota eles foram em algumas situações espiritual relacionadas à sua vida. Eu mesmo já fiz isso, já tive essa percepção de que, putz, eu fui realmente um idiota em tal momento, eu fui idiota em tal momento, porque você tem essa percepção dizendo, eu estou imaginando coisas além realmente do que é. Quando você tem essa sensibilidade, você fala, bom, eu sou um ser humano normal, eu não vejo, não escuto, não sinto. Eu só tenho essa percepção. Essa percepção, ela pode ser desenvolvida? Pode. Pode ser aprimorada? Pode, mas tudo tem uma limitação. Vocês não vão se transformar em semideuses na Terra, vocês vão ter as suas limitações. O que realmente relaciona-se ao seu corpo físico, relaciona-se ao seu poder aquisitivo, relaciona-se a muitos fatores que limitam a sua evolução. Mergulhar 100% de cabeça naquilo. Nós temos que comer, dormir, trabalhar, ter recursos financeiros e tentar equilibrar isso com o mundo espiritual. Existem pessoas que abrem mão de tudo e vão realmente se transformar em pessoas voltadas só à espiritualidade. Mas também é um erro. Você tem que olhar para a sua família, olhar para as pessoas que estão com você, olhar para as necessidades mais básicas. A clarividência, ela é desenvolvida mediante aprimoramentos dessa sensibilidade ou dessas faculdades psíquicas que o ser humano tem. Quando você vai buscar respostas e você entra em centros espíritas, vai emergindo dentro desse universo, você tem um leque de opções. Ah, eu gostaria de utilizar essa minha sensibilidade para psicografia. Então você vai atrás, investe dinheiro, porque estudos custam, pessoas com qualidades e pessoas com conhecimento vão cobrar isso de vocês, porque conhecimento se cobra. Muito bem, você vai atrás, você paga, você aprende e você vai entender que você às vezes não tem essa faculdade desenvolvida, então você vai para uma outra, vai aprender a incorporar, a ter uma aproximação com o mundo espiritual, podendo fazer com que espíritos que precisam desenvolver trabalhem com você, junto a você, para atender outras pessoas. A clarividência é uma habilidade a ser desenvolvida e aprimorada e praticada constantemente com a finalidade de você poder ver o mundo espiritual, ver energias, ver órgãos das pessoas, ver ossos, ver o que está por detrás das coisas. As pessoas misturam vidência com clarividência, tá? De novo, é um erro. Vidência é aquele cara que senta com você, pega a tua mão e vai ficar adivinhando a tua vida.
O clarividente tá nem aí para esse tipo de coisa. O clarividente tem uma função que é poder ver doenças das pessoas, tratar as doenças das pessoas, ser um facilitador para, às vezes, um médico não consegue enxergar uma doença, o clarividente consegue identificar, olha, ali está uma coisa que você não está percebendo. Então ele se torna um facilitador dessas informações. Por isso que no Oriente, na China, na Índia, nas Filipinas, um clarividente ele é muito bem evoluído, muito bem desenvolvido, para que ele possa complementar uma medicina que às vezes é falha. Então tome cuidado com os seus conceitos e todos os inscritos do meu canal, porque eles não entendem. Então começa, sabe, a misturar as coisas. O médium, o termo médium, ele é específico para centros espíritas. Então, se você quer se transformar num médium, você deve seguir uma doutrina, a doutrina espírita ou a Umbanda. Tá? Que vai ter a escolinha para você, onde você vai desenvolver as faculdades mediúnicas para poder servir e atender, seja uma casa onde você vai trabalhar, seja na sua casa, seja perante a sua família ou como uma evolução sua, de indivíduo, ok? A questão de alcançar o nirvana ou a iluminação, qualquer ser humano pode atingir o nirvana ou a iluminação. O que realmente faz você atingir o nirvana ou a iluminação? A sua consciência. A vida, ela é movida por vários fatores. Você tem que entender o que realmente se esconde atrás das informações subliminares na qual a vida lhe passa. Nós temos um mundo material, nós temos um mundo emocional, nós temos um mundo mental, nós temos um mundo espiritual que nos bombardeia completamente, constantemente de informação. Você entra no YouTube, você recebe informações. Você entra no teu e-mail, você recebe informações. Você abre a janela, você recebe informações. Você tem que começar a desprender o que realmente é importante para você, o que é a vida, quais são os fatores que lhe motivam, o que está por detrás de tudo. Sabe, é um estudo perfeito sobre a existência do ser humano. E é por isso que o budismo ele é específico dentro do processo de iluminação da percepção do ser humano, ou seja, do desenvolvimento da consciência, porque ele foca realmente nos pontos que vocês precisam entrar, precisam trabalhar a questão de quem são vocês. Então presta atenção. Iluminação é uma coisa, mediunidade é outra, clarividência é outra, são coisas completamente diferentes, ok? Separe as coisas, tá? Então, qualquer pessoa pode se iluminar, qualquer pessoa pode se iluminar, qualquer pessoa pode ter a percepção da sua existência. A questão é, o que muda na sua vida depois que você tem essa percepção? Essa é uma pergunta para vocês. Reflitam, reflitam. Isabela Zílio. Olá, Spook. Meu nome é Isabela, tenho 18 aninhos e eu queria te fazer uma pergunta. Há mais ou menos 2 anos atrás eu frequentei uma sessão de Umbanda. Aí, Mizifi, eu conversei com um ser superior. Não sei se posso falar assim. Eles não são superiores, mas vamos colocar assim. Mas ele me relatou que algum dia eu trabalharia naquele local. Pegadinha. No caso, o centro de Umbanda. O que entendi é que eu posso ter um grau maior de mediunidade, acredito eu. Sei que todos somos médiums. Mentira, não são. Quem colocou isso na sua cabeça provavelmente foi um ser que não possui a capacidade mental bem lúcida, né? Mas eu vou explicar por quê. Mas precisamos trabalhar isso. Meu avô era muito ligado a esse mundo relacionado ao espiritismo. Bom, eu vou lhe explicar. Aqui teu e-mail ficou comido, mas eu vou te explicar. Tome muito cuidado com os centros de Umbanda, centros espíritas ou qualquer lugar que vocês vão. Por quê? Qual que é o intuito deles? Eles precisam de volume. Por quê? Uma casa de Umbanda ou qualquer centro espírita tem contas para pagar. Quem é que paga as contas de um centro espírita, seja de Umbanda ou kardecismo? Vocês que trabalham na casa. Vocês são obrigados a pagar uma mensalidade. São obrigados, entre aspas, tá? Quer trabalhar lá, vai ter que pagar uma mensalidade. Essa mensalidade é entre 50, 100, 150 reais, dependendo da casa. Isso ajuda a pagar o aluguel. Você tem aluguel, água, energia e outras despesas de um centro de Umbanda. Eu trabalhei no centro de Umbanda que a mensalidade lá, o aluguel mensal, era de 10 mil reais. Eles precisavam arrecadar isso de 100, 150 a 200 médiuns que trabalhavam lá. Então, quanto mais gente trabalhando, melhor. Então, fica sempre com o pé atrás. Sempre se coloca em uma posição insegura. Todo mundo nasce com mediunidade? Mentira. Mentira. Isso não existe.
Meu pai não é médium. Meu pai é um economista formado. Meu pai não tem nada de mediunidade. Meu pai não tem nada, nem percepção para o mundo espiritual. Meu pai só é muito bom em negócios, que é a sensibilidade dele, mais nada. Lembra que eu falei na primeira pergunta? As pessoas nascem com percepções, sejam percepções sensoriais, percepções mais afloradas, que transformam isso nos guts, né, que a gente chama. Quer dizer, aquela sacada. O cara ele tem as percepções para negócio, o cara tem as percepções para entender pessoas, para ler pessoas. Isso é uma sensibilidade que nós temos. A sensibilidade, sim, as pessoas podem ter, mas mediunidade, não. Se você escutou alguém falando, todo mundo é médium, diga para a pessoa, você é um grande ignorante, porque é mentira. Tem muitas pessoas que não têm nenhuma mediunidade, simplesmente existem. E muitos de vocês conhecem pessoas que só estão na vida a passeio, pessoas que estão na vida simplesmente para curtir, que não desenvolveram nada, não curtiram nada, não fizeram nada, não ensinaram nada, simplesmente estão a passeio. Eu conheço várias, tá? Então, Isabela, sempre questione. Eu questionei sempre as casas espíritas que falavam para mim, você vai trabalhar, você vai trabalhar, você vai trabalhar. Porque é uma maneira da gente poder realmente ver a veracidade, seja nossa, se nós estamos aptos a ajudar as pessoas por meio da sensibilidade mais apurada, ou seja, do desenvolvimento dentro dessas casas, ou se o cara está querendo a tua grana. O que muitos umbandistas aqui, muitos médiums que realmente já trabalham em casas podem confirmar isso para mim, dizendo, tem muito cara que é chamado para trabalhar para conseguir grana, e o cara não tem desenvolvimento espiritual nenhum. Guilherme Fulop, parece com Dom Lope, as paletinhas que o tio Spook usa. Brincadeira, tá? Eu dei uma de Silas Fernandes agora. Guilherme Fulop, aquele que comprou Dunlop. Olá, tio Spook, como vai? Tem algumas perguntas, mas antes gostaria de deixar um relato. Tenho feito constantemente a limpeza de Umbanda e a experiência tem sido cada vez melhor. O ponto que eu tenho maior sensibilidade é o primeiro. Eu me sinto como se estivesse sendo puxado para frente e para trás. Enfim, isso me fez admirar a Umbanda e ver quanto preconceito ela sofre. Será que você poderia falar um pouco mais sobre a Umbanda em outros vídeos? Você nos apresentou com um vídeo de como orar, presenteou como um vídeo de como orar, o qual gostei muito, mas eu gostaria de me engajar mais nas orações. Como posso fazer? Quais livros posso ler? Como saber escolher livros bons e legais que tratem desse assunto com seriedade? Muito obrigado pelos vídeos. Atenciosamente, seu paciente. Meu paciente. Que bom. Bom, Guilherme, vamos lá. O vídeo da Umbanda, ele foi um achado. Eu gosto muito desses pontos cantados de Umbanda. Eu tenho muitos CDs desses pontos cantados, mas alguns são muito fortes. Fortes no sentido de, cara, se você botar pra tocar, vão achar que você tem um centro espírita em casa, porque eles são mais roots, são mais, né, tamborzão mesmo, o bicho comendo. O que eu passei pra vocês é uma versão mais MPB da Umbanda, feito por um cara que realmente tem um feeling maravilhoso, tá? Que foi um CD que eu comprei numa loja de Umbanda e que eu achei surreal de legal. Então, eu peneirei muito para trazer para vocês esse conhecimento. Ou seja, eu peneirei. Não foi, né, tipo, vou colocar lá no canal. Não. Tem muitos pontos que eu não coloquei. Eu coloquei alguns para vocês, porque eu sabia que esses pontos iriam ser ia favorecer vocês em algum momento. E eles são realmente maravilhosos, eu adoro eles. Eu escutei durante anos, muitas pessoas que me procuraram, eu deixei tocando aqui em casa, ou seja, na casa que eu morava antes, né? E as pessoas pediam para rolar. A questão da Umbanda, é óbvio que ela sofre muito preconceito, tá? E ela é vista com bons e maus olhos. Todo mundo aqui, quando escuta o termo Umbanda, vai achar que é macumbeiro. O cara é macumbeiro, o cara é macumbeiro. E o cara é misifi. O cara lá tá com um pezinho, né, no terreiro, meu Deus do céu. E não é bem assim. Tem centros de Umbanda que são maravilhosos, com uma energia incrível, que você entra, você vê a roupa das pessoas, né, a dança, você fala, cara, é uma festa, é lindo. Só que tem alguns que são péssimos, tem alguns que a energia é ruim, tem alguns que só tem bandido, entre aspas, tá? Por que bandido? Porque são terreiros que agem de má fé. Eles transparecem a Umbanda, mas por detrás eles praticam a Quimbanda. Então existe um ritual de magia que às vezes alguns pais de santo fazem para trabalhos de amarração, esse tipo de coisa. Né? Embora o Pica-Pau diga que voodoo é para jacu,
ainda existem conceitos desse tipo. E aí tem gente que paga 1.000, 2.000, 5.000 reais, achando que vai para o pai de santo, para ele prender alguém no amor, e aí ele utiliza esses centros de uma outra cara. Eu já trabalhei num assim, e que o cara fazia uma quimbandinha assim no fundo, porque ele ganhava dinheiro com isso. E aí eu saí fora porque não é minha praia. A gente acaba descobrindo as coisas quando acontecem, tá? Então a Umbanda tem essa dualidade. A Umbanda, ela é brasileira, não é africana, não tem nada de africano. Não adianta ninguém bater no peito e falar, não, tem sim, não tem, tá? Quem vai para a África se assusta porque é completamente diferente. Não existem 7 linhas lá dentro. Na África são dezenas de tipos diferentes de orixás, coisas que a gente nunca ouviu falar aqui. Tá? Quando eu tive da Umbanda, a gente conheceu as 7 linhas de Umbanda, mas quando entra no ritos africanos, você percebe que o negócio é completamente diferente. Tá? Então, assim, tem coisas completamente ao contrário. Se você vai na África e você fala, pô, chama aí o preto velho. Ele vai olhar pra você e falar, que preto velho, cara? Chama o boiadeiro. Cadê o baiano? Não tem. Então, ela é brasileira. Mas ela foi crescendo com meio a fundamentos que ainda se perdem. Porque você tem linha do Oriente trabalhando, você tem umas coisas que são bem complicadas e vão agregando, 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 e quando você fala, cara, cadê os alicerces dessa tipo de cultura aqui no Brasil? Qual é o fundamento disso? E aí você fala, bom, são só espíritos que querem atender e ajudar as pessoas. Tudo bem, independente da forma como isso aconteça, esses espíritos precisam atender, esses espíritos precisam ajudar. E é por meio dessas linhas de Umbanda que eles se manifestam. Então, o meu preto velho, na época, não era negro nem velho. Ele simplesmente utilizava dessas linhas. Então, vai por aí, entendeu? É algo que você sente e fala, meu, tem que estudar um negócio desse, tá? Sobre a prática de oração, a gente chama a prática de oração de filocalia, tá? Tem um livro que chama Pequena Filocalia. Se você quiser comprar, procura na internet. Ele não é caro, é bem antigo, deve custar, sei lá, uns 20 reais. É um livro interessante que eu acho que vai te mostrar um caminho sobre oratória. Oratória não de falar, mas oratória no sentido de como você expressa os seus sentimentos por meio das orações, da prática de fé, da devoção, da entrega para a sua divindade, ok? Lembrando, tudo tem que ser feito com amor. Não só palavras, mas você tem que entregar-se a algo maior. Então, A Pequena Filocalia foi um livro meu que eu utilizei durante muito tempo como um livro de cabeceira. E os próprios salmos eu utilizei, mas eu fico com o pé atrás com relação aos salmos, tá? Eles têm alguma energia, mas, cara, assim, Davi foi uma pessoa muito questionável. Então tome cuidado só na interpretação dos salmos, mas que é válido, tá? Ryan Fagundes. Fala, tio Spook. Meu nome é Ryan e eu queria saber se o senhor já viu alguma situação em que deve se tratar uma pessoa de graça. Tipo, estar passando na rua e ver que uma pessoa está necessitando de ajuda, senão o senhor faria isso? Em qual caso? De novo, as pessoas misturam as coisas, né? Ryan, vamos lá. Aqui não é Teresa Caputo, Taputo, Safuto, não é, sabe? Aqui, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe, primeiro, uma liberdade, né, com limites. Na hora que você, por exemplo, eu vou pra academia, peguei meu carro, vou treinar, tô todo feliz lá fazendo esteira, aí você chega pra uma pessoa e fala, ó, cuidado, hein, você tá com câncer. Quem é você para falar isso para uma pessoa? Quem é você para invadir o espaço de uma pessoa? Você não é Deus. Primeiro, você não é freak show. Segundo, né? Porque vão achar que eu sou uma aberração. E não é essa a ideia. De novo, vocês misturam as coisas e é muito complicado esse tipo de situação. Ryan, assim, o trabalho que eu faço é um trabalho complementar à medicina, no qual eu ajudo pessoas na recuperação de doenças. Eu trato desde câncer, leucemia, problemas respiratórios, tumores, gente que, nossa, tem diabetes, tem de tudo. O trabalho que eu faço, ele é um trabalho de clínica ou atendimentos, tá? Então não sou de ficar invadindo a vida de pessoas e ficar falando um monte de meleca. Uma vez eu estava num spa, eu fui limpar um spa em São Paulo, tá? Eu fiquei na recepção esperando o último cara fazer a sua massagem, né? Fiquei lá sentado e tinha a mulher desse cara, estava lá na recepção. Comecei a conversar com ela e eu me senti incomodado, eu falei, olha,
eu sinto muito, eu preciso só te falar um negócio. Existe uma mancha preta ao redor da sua cintura e pelos pontos que ela está alojada, eu acho que você sofreu alguma violência, principalmente no útero. E a menina começou a chorar, dizendo que foi violentada pelo próprio pai. Ryan, você acha isso legal? Sério, vocês inscritos no meu canal, você acha legal uma pessoa te falar uma situação dessa? Ou tentar descobrir a vida de vocês, ou tentar invadir a vida de vocês? Não, né? Nem eu. Então existe um limite entre o bom senso. Eu não procuro pessoas a serem tratadas. As pessoas vêm até mim pedindo ajuda. Quando elas vêm até mim pedindo ajuda, elas me mandam uma foto ou um vídeo mediante um pagamento. E aí sim é tratado o assunto. Elas geralmente me trazem um assunto dizendo, olha, Rodrigo, eu tenho um trauma familiar, mas eu não quero que você explore meu trauma familiar, porque é algo em particular meu. Perfeito. Ninguém vai fuçar a vida de ninguém. As pessoas me trazem os problemas e eu ajudo a eliminar os traumas, fobias, medos por meio da retirada dessas energias utilizando técnicas de psicoterapia. Muito bem, eu não invado a vida das pessoas, eu não tenho esse intuito, eu não faço freak show, eu não faço alarde, eu não fico procurando pelo em ovo. Quando eu vou para academia, eu vou para academia. Quando eu tô com a Dani, a gente sai para se divertir, a gente sai para se divertir. Eu não fico fuçando a vida de ninguém, eu acho isso um desrespeito da mesma maneira que eu não quero que ninguém fique me apontando dedos. Tá, Ryan? Então, assim, existem limites. Sobre a questão de tratamento de graça, eu passei grande parte da minha vida fazendo atendimentos de graça. Eu tratei um orfanato em São Paulo de crianças que foram abusadas e violentadas pelos próprios pais. Ficava na região da Lapa, de graça, tá? E eu ia lá, ficava das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E não comia nada, eu só bebia água e ficava atendendo, porque eu tenho que ficar em jejum. E não ganhava nada. Em 2008 para 2009, eu me demiti. Eu trabalhava num banco de investimento e eu sofri um assédio moral. E esse assédio moral foi tão forte que a gente trabalhava meio que como escravo mesmo, tá? Então eu entrava tipo 7 horas da manhã e saía 10, 11 horas da noite. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô aguentando mais, eu tô com a saúde comprometida, eu só trabalho, 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 eu não tenho lazer, eu não tenho vida, eu vou me demitir. E me demiti, eu saí. Fiquei 1 ano esperando uma recolocação no mercado, não consegui me recolocar no mercado, porque a gente pegou a crise imobiliária, a gente entrou numa crise financeira pesada, e aí só tive uma solução, trabalhar com a técnica que eu atuo hoje. Muito bem, para eu sobreviver, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cobrar. Eu cobrava um valor ínfimo, como eu cobro hoje um valor pequeno, realmente, tá? Vocês veem pelos depoimentos dos inscritos, para poder sobreviver. Porque é com esse dinheiro que eu pago água, luz, aluguel, comida, sustento a Lilo, sustento a Dani, ajudo todo mundo. Quer dizer, é com esse dinheiro que realmente eu toco a minha vida. Caso contrário, se eu fizer de graça, eu vivo do quê? Eu como o quê? Se eu precisar voltar para o mercado financeiro, eu vou trabalhar também das 7 até as 8 horas da noite. 8 horas da noite, se eu chegar em casa, o que eu vou fazer? Eu vou descansar, eu não vou tratar ninguém. Então assim, todo o dinheiro que eu ganho hoje, eu estou revertendo para poder comprar uma estrutura para sustentar todo o canal e atender cada vez mais as pessoas. Então, hoje, não existe situação tratar uma pessoa de graça. Não existe, tá? Eu cobro um valor irrisório, tá? A maioria das pessoas tem me procurado e tem até se surpreendido com os valores, tá? Para você ter uma ideia, eu fui até a casa de um cara que trabalhava como diretor executivo do Banco Itaú. Ou seja, não é um diretor executivo, tá? Ele ganha muito mais que um diretorzinho de banco normal. Então, o diretor executivo, cheguei lá, quem me atendeu foi a mulher do cara. Eu falei, ó, vou retirar as energias ruins da casa da senhora. Tá bom, isso foi em 2009, 2010. Fiz a limpeza, o apartamento dela devia ter uns 300 metros quadrados, tá? 300 metros quadrados. O quarto que eu durmo hoje era tipo a despensa dela. Terminou o tratamento, eu falei, ó, custa tanto. Ela riu. Ela falou, não, não pode ser. Eu falei, sim senhora, não. Você não está passando fome? Não, senhora, eu não estou passando fome. É esse o valor que eu cobro para qualquer ser humano. Eu poderia ter cobrado uma fortuna dela, mas não. O mesmo valor que uma funcionária do lar me pagava, ela
também deveria me pagar. Senhora, custa tanto. Ela olhou e falou, não, eu vou lhe dar o dinheiro e vou lhe doar mais um pouco. Ok, ela me doou esse dinheiro. Com esse dinheiro eu fiz uma doação para institutos de caridade. E eu peguei exatamente o valor que era referente à limpeza. Olhei para os meus guias e falei, tá aqui o dinheiro dela. Existe uma questão de justiça. O que é justo para um é justo para outros. Nem mais, nem menos. Abraão Oliveira. Olá, tio Spook, como vai? Meu nome é Abraão e recentemente você lançou um vídeo respondendo aos inscritos onde teve aquela pérola hilária. Não foi recentemente, já faz um tempinho, mas, né? Porém veio-me um questionamento a respeito da religião pagã. Oh, meu Deus do céu! Que cultua certos deuses da fertilidade celtas e tudo mais. Creio que você sabe a qual me refiro. Há relatos de alguns membros dessa religião que afirmam ter visto os dragões, duendes, fadas e sílfades na infância. Sou cético em relação a isso, mas queria saber sua opinião sobre tais aparições de tais criaturas, pois as pessoas que falam ter visto juram de pé, junto falarem a verdade. Minha conclusão é esquizofrenia. Toma cuidado, Abraão, não leva assim. Mas gostaria de saber sua opinião. Amo seus vídeos e assisto o máximo possível deles diariamente. Um forte abraço para você, para Dani e aos universitários. E tem a Lilo também. Abraão, pega leve, tá? Assim, eu escuto absurdos o dia todo, cara. Você não conhece meus e-mails, cara. Os meus e-mails você iria olhar e falar, não é possível. Mas é. Assim, vamos lá. Antigamente, as primeiras manifestações sobre divindade acontecem na pré-história. Onde você tem o primeiro surgimento do homem da pré-história, que quando vê aquele raio, ele olha para cima e fica com medo. Fala, pô, tem alguém aqui em cima, cara. O que é isso? É uma divindade. Uma árvore, quando ele viu pela primeira vez uma árvore, ele falou, isso aqui é um deus. Um rio é um deus. A terra é Gaia, uma divindade. Ele atribui a cada figura, a cada elemento da natureza, um valor. Esse valor recebe um nome e recebe uma propriedade, ou seja, é uma divindade da natureza, é uma divindade dos mares, é uma divindade das montanhas. E o mesmo se encaixa para a Umbanda, tá, cara? Para você ter uma ideia, Xangô é uma montanha, Oxóssi é a mata, Iemanjá são os rios. Então, a mesma coisa que a gente vê na Umbanda, a gente também vê nos princípios antigos, na África também. Todas as figuras dos deuses se assemelham a um elemento da natureza. Então, toma cuidado na sua interpretação, não coloca como esquizofrenia, porque você tem que estudar história para entender como surgem as primeiras crenças da humanidade e a formação das primeiras culturas, tá? O paganismo não tem nada de ruim. O paganismo ele tem sim coisas interessantes que foram alicerce de muitas outras culturas. A questão é, as pessoas de novo exageram. E quem fala que viu dragão, viu duende, né? Viu enterro de anão, viu filhote de pomba, viu cabeça bom, whatever. Toma muito cuidado com isso, não interprete essas pessoas como loucas, mas sim como pessoas que têm falsas verdades. Elas acreditam em dragões, beleza. Eu recebo até hoje pessoas dizendo que acreditam em lobisomem. Cara, lobisomem para mim só tem um, chama-se Tony Ramos. O resto, não existe lobisomem, não existe. E licantropia? Cara, licantropia morreu na pia, não tem nada de licantropia, não existe licantropia. A primeira manifestação que aconteceu do dito licantropia foram povos nativos que usavam peles de lobo para poder se esconder do frio. E aí, quando os caçadores vieram, se assustaram porque viram aquele cara metade lobo, metade humano, falaram, meu Deus do céu, o cara ele se transforma num lobisomem. Ponto, surgiu um mito assim. E aí as pessoas ainda acreditam nisso. Cara, todas as pessoas têm um ponto certo da evolução da sua percepção. A verdade sempre é dinâmica, a verdade sempre está em transformação, continuamente. Então não adianta você bater na tecla de que as pessoas já têm que nascer com uma verdade absoluta, porque não existe, tá? Então, todo mundo tem o seu momento certo. Uma hora ela vai perceber e vai falar, cara, realmente eu era idiota naquela minha idade. Hoje eu percebo que não existem dragões. Hoje eu percebo que não existe duendes. Mas todo mundo tem o seu tempo de aprendizado. Dê tempo às pessoas, cara. Tá bom? Pega leve. Gabriel Precioso. Olá, tio Spook. Eu me chamo Alexandre, mas tá aqui escrito Gabriel aqui. Tenho 16 anos e acompanho seu canal desde 2016 e sempre reservo parte do meu dia para acompanhar seus vídeos semanais. Gostaria também de agradecer
Pois foi graças aos seus vídeos e ensinamentos que deixei de ser cético sobre o mundo espiritual e incorporei grande parte dos seus conceitos e ensinamentos na minha visão de mundo espiritual, apesar de ainda não ter uma religião estabelecida. Bom, a minha dúvida é a seguinte: após eu ver o vídeo do Boate Zero e ao final da retirada das energias, um anjo se fazer presente, surgiu um questionamento em minha mente. Existe alguma criatura acima do reino dos bestiais, ou seja, criaturas maléficas, e que já tem discernimento de que elas são capazes de rivalizar com a presença e força dos anjos? Não. Como, por exemplo, no caso do seu vídeo, analisando a casa do exorcista, havia uma criatura ligada a vícios em remédios. Isso aí é tranquilo. Onde já era acima do reino dos bestiais e que sabia como fazer a prática do mal. Contudo, não acredito que essa criatura seja capaz de se sobrepor à força dos anjos, mas a citei. Apenas com o exemplo de uma criatura que está acima do reino dos bestiais. Desde já perdi o tamanho da pergunta. Rodrigo. Eu não sou mestre, não precisa me chamar de mestre não, tá? Eu só sou um instrutor espiritual licenciado. Eu tenho a licença sim para ser um instrutor espiritual, mas não como mestre. Então esse título não me apetece. Mas é o seguinte, cara. Vamos entender certas coisinhas e acho que é interessante, tá? Tem muita gente que me escreve achando que o mundo espiritual é um jogo de RPG ou um Pokémon, ou as pessoas ainda brincam de Pokébola, de querer aprisionar espíritos nesse sentido, tá? Eu recebo e-mails constantemente falando sobre a hierarquia. Então quer dizer que se eu tiver, então, uma Pokébola e tiver um anjo dentro da Pokébola e você soltar um obsessor, eu jogo a Pokébola e o meu anjo domina o seu obsessor, não é mesmo? É sério, isso é verdade, tá? Eu recebo sim esses e-mails. Não existe isso. O que existe no mundo, Gabriel, que se chama Alexandre, é o seguinte, é livre-arbítrio. Todo mundo aqui acha que tem um anjo da guarda. Acha. Todo mundo acha que tem um protetor. Acha, porque não tem, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Assistam no meu canal, procurem, tá? E aí vocês vão entender que existe um princípio chamado livre-arbítrio. Deus colocou o ser humano no mundo e aí o ser humano olha para cima e fala, cara, fala comigo aí, meu, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho manual, eu não sei o que eu devo fazer aqui na Terra. Né? Afinal, quem criou as normas, leis, regras de sobrevivência foi o próprio ser humano, não Deus. Aí ele olha para cima, Deus olha para baixo e fala, então, não é para você falar comigo, cara, é para você viver. Mas como é que vive aqui? Né? E ele vive por meio de uma questão chamada livre-arbítrio. Ou seja, faça com os outros o que você quer que os outros façam com você. Não faça com os outros o que você não quer que os outros façam com você. A regra de ouro ou a regra do bom senso. Muito bem. Quer educação, seja educado. E assim vai. Quanto mais o ser humano adentra na critério de, vamos dizer assim, burlar as regras, e eu vou te explicar o que acontece. Na Idade Média, a Bíblia foi impressa por uma prensa de Gutenberg. Foi a primeira prensa real. Muito bem. Quando essa Bíblia é distribuída, a igreja se fortifica e diz que o ser humano não pode prevaricar, não pode agir errado, não pode ir contra os princípios da igreja que foram pré-estabelecidos acreditando na prática do bom senso entre as pessoas. Muito bem? Mas as pessoas começaram a falar, bom, e se eu pagar para a igreja uma grana para que a igreja me dê um perdão? Ou seja, eu gosto muito vamos supor, né? O cara tá lá, ele fala, poxa, a minha vizinha aqui, eu sou casado, mas eu gosto da minha vizinha. E se eu pular cerca e pagar o dízimo, um pouco mais, será que a igreja me perdoa? E a igreja começou a perdoar. Então eles começaram a forçar o bom senso. E a mesma prensa de Gutenberg, que fez a primeira tiragem da Bíblia, começou a também escrever os teatros de maledicência da época. E os teatros de maledicência foram aqueles que começaram a questionar a Bíblia. 2 pesos, 2 medidas. Então os teatros de maledicência começaram a mostrar que o demônio era uma coisa muito interessante a ser estudada e, por que não, cultuada. Cultuada naquelas tipo, eu posso ter o meu anjo da guarda de um lado e o meu demoninho do outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse seu relato, assim, do que você teve de informação sobre a Boate Zero, é exatamente isso. As pessoas vão até um inferninho, ou seja, uma boate onde buscam extravasar,
Tem pessoas que utilizam drogas, tem pessoas que praticam sexo, tem pessoas que vão só para dançar, para curtir, para beber, e aí, né, fica Deus dará. Neste mesmo ambiente, você tem essa dualidade. Você tem pessoas que podem ir só para curtir, que não são ruins, e você tem pessoas que são endemoniadas, entre aspas, demoniadas, ok? E aí elas botam tudo para fora. Na hora que botam tudo para fora, as coisas se mesclam. O livre-arbítrio. Se você age errado, as coisas erradas vão vir atrás de você. Se você age de uma maneira correta, só as coisas corretas vão vir atrás de você. Você é aquilo que você manifesta, aquilo que você projeta. Em algum momento da sua vida, você vai ser tentado a. Por quê? Se passa um obsessor de vícios do seu lado e você nunca fumou, você pode ser induzido ao vício pela vibração desse obsessor. O corpo de energia dele vibra. E ao entrar em contato com o seu corpo de energia, ele emana uma sensação, ou um cheiro, ou uma vontade de. Então você pode parar e falar, cara, me deu uma vontade de beber, ou me deu uma vontade de fumar, que estranho, eu nunca fumei, por que agora eu estou com vontade? Isso que acontece. E aí você fica tentado a utilizar o seu livre-arbítrio de dizer, cara, parou, esquece, besteira. Ou falar, pô, vou comprar um cigarro, cara, de repente é a minha vibe. E aí você cai nisso. É exatamente isso que acontece. Se você tem uma boa noção sobre livre-arbítrio e você sabe exatamente o que é o certo e o que é errado, você nunca vai tender ao lado dos obsessores. Esse é o ponto, tá? Então a sua pergunta, ela se responde a partir disso. Ah, e o que acontece? Existe um choque entre eles? Meu Deus do céu, o anjo vai na voadora, o obsessor toma, cai no chão, capota, meu Deus do céu, não sei o quê. Não. A partir do momento que você traça o livre-arbítrio, você vai traçar um padrão de aproximação das energias. Ou seja, quando você olha para o anjo e fala, cara, tô na tua, não bebo, não fumo, não uso drogas, curto Deus, curto a prática da palavra, o que for, o que seja, desde que você tenha uma conduta muito boa, a energia do mundo espiritual se aproxima e resguardando. Se você fala, cara, anjão, ainda não está na hora, cara, eu vou curtir a vida, vou me divertir e tudo mais, o anjo não vai brigar por você, o anjo não vai fazer questão, porque é você quem vai decidir qual você quer. Ou você decide pelo anjo, ou você decide pelo obsessor. E a maioria decide pelo obsessor. Você pode ter certeza, cara. Eu sei que a maioria falou, eu vou pelo anjo, disso, porque não vai, cara. E assim, eu posso até mostrar para vocês que a maioria aí tá com obsessores em casa. 99,9% de vocês têm obsessores em casa. Primeiro, palavrão. Excesso de palavrão atrai coisas ruins? Atrai. Bebidas. Ah, vou tomar uma cervejinha de final de semana. Não adianta, cara. Fumar atrai sim energia ruim. Tem muita gente, imagina, não atrai? Claro que atrai. Primeiro que o ponto de energia que você utiliza, que são dos pulmões, fica completamente exposto, porque fica cheio de formas pensamento da meleca que vocês ingerem. Essa meleca escancara o teu ponto de energia e tudo que tem a ver com relação ao ponto de energia se abre. E aí qualquer obsessor fala, olha o buraco, enfiou o dedo, acabou, entendeu? Você já está sugestionável a isso. Então não tem como, cara. Irritação. Nós nos irritamos constantemente. A vida não é fácil, tá? É difícil a gente se policiar. Hoje em dia é pior ainda. Hoje em dia é olhar para casa e falar, cara, eu vou ficar em casa. Hoje eu não estou afim de sair porque eu vou trazer uns obsessores para casa, eu tenho certeza. Todo mundo tem. Não tem como escapar. Não tem, sabe? É isso que eu falo, uma hora as coisas vão aparecer na vida de vocês e vocês vão perceber que vocês estão repletos de coisas ruins, repletos, tá? Não adianta dizer que o mais limpinho aí é o que está mais livre, porque não é, cara. Assim, eu falo por experiência, 15 anos tratando pessoas e eu já vi de tudo, de tudo. É assustador. Santation, uma coisa assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, Spook. Bom, hoje eu tô gravando, são 11 horas da noite, tá? Tio Spook, não sei qual horário você está lendo esse e-mail. 10h52. Então, eu tenho uma dúvida sobre prevenção e proteção espiritual. Ih, acabei de falar no assunto. Eu tenho um contato com nenhuma coisa que possa fazer o espírito se manifestar contra mim, apesar de eu consumir conteúdo no YouTube. Eu só queria perguntar se amuletos e incêndios são necessários para manter, retirar alguma coisa da minha casa ou a proteção pessoal. Eu uso com certos objetos. Se não atrapalhar, seria possível uma conversa com alguma rede social, tipo Twitter, Facebook, até mesmo WhatsApp? Não, não tem como, cara. Todo contato comigo é só, única e exclusivamente pelo e-mail. E de preferência,
Assim, eu não analiso casos, histórias, fatos escritos, eu não tenho interesse nisso, cara. Tem canais aí que adoram, eu não analiso, tá? Então o único e-mail que a gente tem é o limpeza de casas, limpeza de casas, que tem gente que escreve limpezas de casas e depois fica, Spook, você não responde meu e-mail. Claro, você mandou errado, é limpeza de casas, @gmail.com, tá na descrição do vídeo. É só por esse e-mail que a gente realmente está atendendo, tá? O Casas Assombradas é para contato profissional, tá? Então, por favor, respeitem as regras. Então, meu amigo, eu sempre falei que assim, a questão de proteção espiritual, ela é muito complicada e muito tênue. Por quê? Porque vai depender do seu livre-arbítrio, vai depender da quantidade de coisas que você consome, do lixo que você consome, das drogas que você consome e principalmente da relação papai e mamãe que você tem em casa. Às vezes papai e mamãe, eu não sei, acho que você deve ser um adolescente, é assim, papai e mamãe às vezes ficam numa vibe ruim, e papai e mamãe atraem energias ruins para dentro de casa e acabam respaldando nos filhos. Vejam 50 bilhões de fatos sobre a minha vida. Eu tive um pai que foi complicado, por mais que ele se esforçou bastante para poder atender as necessidades dos filhos, meu pai estava voltado a trabalho, a direcionar seus esforços para poder ter renda, para poder ajudar dentro de casa. E era difícil, tá? Nunca foi fácil dentro de casa. E isso leva ao estresse, que atrai energias ruins. E aí o tio Spook pequenininho aqui, né? O tio Spookinho estava ali no meio dos obsessores tentando escapar. E mesma coisa, não bebia, não fumava, não usava drogas, tinha 12 anos de idade, a única coisa que eu fazia era me esconder embaixo do lençol morrendo de medo, cara. Então assim, proteção espiritual é muito relativa, muitas pessoas me perguntam isso. A única coisa que eu vi, assim, que realmente me surpreendeu, muita gente gosta de olho grego, figa, pimenteira, um monte de coisa, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui no quarto, assim, a única proteção espiritual que eu tenho tá em cima daquele armário, mais nada, que são os meus objetos de prática de Umbanda, são os meus objetos de prática do budismo, perdão, tô com Umbanda na cabeça, mas de budismo, tá? E são alguns objetos que eu utilizo para fazer os tratamentos que a gente faz nesse mesmo quarto, a Dani e eu, por causa do computador, tá? Fica mais fácil para a Dani acessar as coisas, até mesmo eu utilizo para poder fazer aqui as edições dos vídeos. Então a gente utiliza aqui o quarto, tá? Então assim, proteção espiritual, cara, a melhor coisa para você se proteger espiritualmente é você ter uma boa conduta na vida, ter a sua prática de oratória, ter o seu momento de fé, sabe? De você poder sentar no seu cantinho, fazer sua oração, fazer seu exercício, sua entrega devocional, é a melhor coisa. A gente tem como mecanismo de proteção, e colocamos na lojinha, 2 objetos. A medalha de São Bento, por ser um fator histórico muito interessante, e ela tem uma energia interessante, mas vocês têm que saber usar, vocês têm que ter essa noção de como utilizar essa medalha de São Bento, e eu já postei no canal. E os anjinhos da loja, os anjinhos da loja, eles têm um poder muito interessante, mas eles também atuam por uma região limitada. E como eu já falei em vídeo, foi analisando a casa de um inscrito que comprou esses anjinhos e que realmente dava uma proteção. E dava. Eu me surpreendi. Se você me falar, pô, Tio Spook, você tem um anjo? Eu só tenho um anjinho que está ali perto das Bíblias. Só. A maioria eu dei para Dani poder utilizar, né, na loja, porque é ela que faz todo o processo de comunicação com quem quer comprar os anjinhos, é com a Dani, tá? Então a gente faz aqui o processo de limpeza das peças, de colocação de energia, de benzer, né, como todo mundo gosta de falar, essas peças. Então faz com que ela tenha uma energia muito boa, tá? E isso faz com que certos obsessores, de novo, certos obsessores, que estejam passando pela sua casa, fiquem meio que, uou, eu vou cair fora. E saem, eles não ficam, tá? Isso eu já fiz o teste e funciona mesmo. Depois que a gente fez o vídeo, a gente comprovou falando, pô, é legal, funciona. Eu deixo as entidades olharem e observarem o que está sendo feito. Porque também é um processo de aprendizado, claro, mas é o tio Spook. Então eu olho, eu sei quem são, eu sei que estão se movendo, eu sei onde elas estão, e aí eu consigo fazer com que elas evoluam. Tio Spook já fez alguns obsessores evoluírem naturalmente? Já. Eu já contei isso em vídeo e eu fiquei até chateado porque tem alguns obsessores que eram CB, sangue bom, cara. Sinto falta. Mas vamos lá. Última pergunta. Aqui rodou. Matheus Delfino. Seria capaz um ser humano fazer um Kamehameha e virar um Super Saiyajin?
amo o seu canal. Não. Bom, é isso, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui na versão mais magrinho, eu sei que todo mundo já percebeu. Olha como eu emagreci. Ó a camiseta. A camiseta quando o tio Spook tava gordo. Ó. Não tava gordo, eu tava desatento com o corpo. Graças ao bom Deus e à boa esteira, que eu odeio, eu consegui perder, eu acho que uns 10 quilinhos aí, tá? De cintura, eu acho que eu passei de uma cintura de 117. Eu perdi acho que uns 10 centímetros de cintura. As carças tá tudo caindo. Mas, de novo, faz parte aí do processo de emagrecimento que a gente vem passando. Eu não gosto de academia, mas eu vou por obrigação, tá? Mas deveras, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado meus queridos e nobres inscritos do canal, por favor. Não se esqueçam do tio Spook nunca esqueceu de vocês. Dúvidas, sempre. spookresponde@gmail.com, tá? Para quem quer tratamento, limpezas, um atendimento, limpeza de casas, @gmail.com. E para aqueles que querem comprar os anjinhos, as medalhinhas que nós estamos vendendo na lojinha, loja Spook Houses, vai ter o endereço aqui, casassombradas.com.br, tá? Tudo na descrição. O que é descrição? Embaixo do vídeo você clica ali, saiba mais, aparece tudo direitinho para vocês, tá bom? Lá tem tudo, a lojinha, endereço, tudo para vocês terem o máximo da informação possível. E muito obrigado a todos de coração, e vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.